Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Mateus, seu capítulo 14. Licença, deixa eu colocar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus. Ontem o evangelista Biriba me mandou uma mensagem. Ele já tinha mandado faz um tempinho, só que como eu estou trabalhando muito, glória a Deus por isso. Pode tomar assento, irmãos. Eu só consegui ver a mensagem depois das 6:30. E aí eu falei, evangelista Biriba, deixa eu conversar com meu esposo. A gente tem que ser sábia, né? Deixa eu conversar com meu esposo, porque hoje é meu aniversário. E eu escolhi a melhor parte. Louvado seja o nome do Senhor. E como ele queria fazer as coisas em casa, eu falei, deixa eu conversar com meu esposo e já dou uma resposta para o Senhor. Aí eu conversei com meu esposo, ele, tá bom, pode ir lá. Vai lá. Então eu falei, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente escolheu a melhor parte, né? Eu sou privilegiada de estar aqui, louvado seja o nome do Senhor, né? Completando mais uma primavera e diante da presença do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor e eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, daqui a pouquinho eu já estou lá em casa, alimentar o espírito, depois a gente alimenta a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 14. Já disse que eu sou a menor da minha casa, né? O presbítero Nailson já ministrou aqui. Poderia sair daqui já, porque ele já tinha ministrado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo que eu sou a menor ali da minha casa, ali no Monte Quêmio. Né? A gente tem aprendido todos os dias com o Senhor. Não sou pregadora, mas eu sei que falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Louvado seja o nome do Senhor. E se for para dar lugar, a gente dá lugar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio assim nas coisas que Deus tem feito e vai continuar fazendo no Ministério Nova Aliança Internacional, na vida de cada um dos irmãos que estão à frente, irmão, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. 14, o verso 24 e alguns outros para a nossa meditação nessa noite. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Glória a Deus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, aleluia, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma passagem a qual é muito conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando todo mundo fala assim, Pedro andou sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro andou. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que a nossa fé faz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, né, Jesus, ele trouxe isso, que se nós tivéssemos uma fé, num grão de mostarda, a gente poderia fazer de um lugar para o outro, o monte se movimentar. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para dizer em quem eu tenho depositado a minha confiança. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, né, que Jesus estava ali atravessando com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E falou para os discípulos, olha, vai para o outro lado, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ali estava com uma grande multidão e ele ia despedir aquela grande multidão, louvado seja o nome do Senhor, E Jesus vivia lotado de multidões.
Uma, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer anteriormente que ele havia multiplicado pão e peixe. Havia feito um grande milagre, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que havia mais ou menos 5.000 homens, além de mulheres e criança. Então você imagine, louvado seja o nome do Senhor, o estádio do Corinthians lotado, com tanta gente, e Jesus abastecendo aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus pediu para que eles fossem para o outro lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E despedindo a multidão, Jesus se retirou para orar. Olha que interessante. Jesus, ele não poderia orar onde ele estava? Poderia. Mas muitas das vezes precisamos tirar o nosso tempo diretamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, sendo Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele tirava um tempo para orar. E muitas das vezes nós queremos tirar nem 5 minutos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele mandou, ele despediu os discípulos, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer aonde nós lemos que Jesus os viu distante. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus viu que as ondas estavam açoitando o barco. E Jesus, ele não foi correndo, porque como já foi nos dito aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele não chega atrasado. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro morreu, ficou morto 4 dias e Jesus chegou, aleluia, no tempo certo, porque o milagre, louvado seja o nome do Senhor, que vai acontecer na minha e na sua vida, vai chegar no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o barco estava sendo açoitado. As ondas, louvado seja o nome do Senhor, os ventos eram ao contrário. Então eu creio verdadeiramente que os discípulos, por serem pescadores, olha aí, eles eram pescadores, então eles não tinham que ter medo, porque eles sabiam nadar. Olha, louvado seja o nome do Senhor, o que o medo faz conosco, ele nos paralisa. O medo, ele nos paralisa de uma tal forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que os discípulos, eles estavam com medo, porque as ondas e o vento eram ao contrário. E muitas das vezes acontece isso conosco. Muitas das vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós passamos por circunstâncias, por situações que nos paralisa, que nos deixa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estagnado no mesmo lugar, louvado seja o nome do Senhor. E nós, porque Jesus, ele fez a promessa para nós, mas muitas das vezes nós deixamos de confiar nas promessas que Deus fez. Porque nós acreditamos só naquilo que nós vemos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que era madrugada e as ondas dos ventos eram ao contrário. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, vendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, andou sobre as águas e foi ter com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos, a palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos ficaram apavorados. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu imagino aqueles discípulos, louvado seja o nome do Senhor, uma grande tempestade, e quando chove, a gente vê que muitas das vezes a gente está andando de carro, a gente não consegue enxergar. Então eu creio verdadeiramente que eles não conseguiam enxergar visivelmente, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eles ficaram apavorados. E muitas das vezes, quando acontece isso conosco, nós ficamos apavorados com as coisas que vêm acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele chegou naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, andando sobre as águas, louvado seja o nome do Senhor, e disse para os discípulos: coragem, sou eu.
Eu cheguei, aleluia, eu cheguei para fazer algo diferente, louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, porque o eu sou, estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, com toda a ousadia, esse Pedro é ousado. Esse Pedro, ele era ousado, louvado seja o nome do Senhor. Disse para o Senhor: se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa ousadia que Pedro teve. Muitas das vezes o Pedro viveu o sobrenatural. Ele afundou sim, mas ele andou. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer que nós vivemos o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. O sobrenatural do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro desceu do barco. E foi para a água. E foi até Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele reparou. Ele tirou os olhos. E difícil é quando nós tiramos os olhos de Jesus. Quando nós começamos a reparar em A e B, em circunstância, nos ventos, aleluia. Ele reparou, porém, na força do vento. Aleluia. E teve medo. E começou a afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós paramos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, a nossa tendência é afundar. A nossa tendência, louvado seja o nome do Senhor, é desviar. Infelizmente é isso, porque nós somos seres humanos. Porque Jesus, ele fala quando nós, que se nós olharmos para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ele faz o impossível para nós. Porque já foi dito aqui que para Deus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes nós reparamos naquilo que nós não temos que reparar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja: louvado seja o nome do Senhor. Deposite a sua confiança em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Sou eu o dono do tempo. Sou eu quem faço. Sou eu que ressuscito. Sou eu que transformo, sou eu que trago avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro andou com Jesus. Pedro viu o milagre que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim reparou naquilo que não tinha que reparar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele está disposto, porque a palavra nos diz que Pedro, ele gritou. Pedro, ele gritou: salve-me, Senhor. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão. Jesus nos estende a mão todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa, louvado seja o nome do Senhor, o quanto nós, aleluia, venhamos afundar. Jesus, ele sempre vai estar com as mãos estendidas para nos socorrer. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Salmo que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pedro, ele estava angustiado ali. Pedro estava com medo. Pedro, por algum momento, aleluia, não teve fé. Mas Jesus, aleluia, chegou e estendeu a mão para ele e diz assim: homem
crente pequena fé, porque você duvidou. Aleluia, estou tanto tempo andando contigo, mas tu duvidou, mas eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Muitas das vezes a nossa fé oscila. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está bem. Uma hora eu acredito, uma hora não vai acontecer. Aleluia. Mas Jesus, aleluia, Ele não larga as nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha acontecido na sua vida, deposite a sua confiança em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da natureza. Ele quem faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele subindo no barco, o vento cessou. Não precisou falar nada. Esse é o nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Jesus que faz, aleluia, o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, ela tem que estar depositada no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Independente de qualquer circunstância das nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele não vai nos desamparar. Jesus, Ele não vai nos deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deixa Jesus sou eu, mas Jesus, Ele não me deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como os demais discípulos, nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que após a morte de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Tomé não acreditava na ressurreição. Até ver. Muitas das vezes nós não acreditamos, a gente só acredita quando a gente vê. Mas nessa noite, Jesus me trouxe aqui para te dizer, louvado seja o nome do Senhor. Confia em mim, louvado seja o nome do Senhor. O homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não pode fazer nada, mas eu posso, eu faço, eu tiro, eu abato, eu levanto, louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada na rocha, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que, aleluia, que aquele que deposita a sua casa na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, louvado seja o nome do Senhor, ela não vai cair. Aonde nós temos depositado a nossa confiança? Aonde nós temos colocado a nossa fé? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, por algum momento, aleluia, desviou os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas Jesus, Ele chegou e fez, aleluia, aquilo que o homem não poderia fazer. E Pedro, aleluia, como pescador de homem, louvado seja o nome do Senhor, como eu disse, ele não teria que ter medo, porque ele sabia nadar. Os pescadores que estavam com ele ali poderiam ajudar ele, porque ele saberia nadar, mas tudo tem um propósito. Jesus chegou lá em Lázaro, com 4 dias, né, um pouquinho que eu sei, assim, eu não sou tão intertida, assim, teóloga mesmo, né, como os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que os judeus acreditavam que até o 3º dia, a alma poderia voltar para o corpo. Olha que Jesus lindo, ele esperou o 4º, para mostrar para aquele povo, aleluia, quem era ele. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus havia o enviado, aleluia, para operar milagres. Louvado seja o nome do Senhor, e não é diferente na minha e na sua vida. Jesus, Ele quer operar o milagre, aleluia, o sobrenatural. Jesus, aleluia, Ele quer fazer além daquilo que nós imaginamos e vemos.
Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deve ter ficado atônito. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que eles estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles reconheceram, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus era o Filho de Deus. Porque louvado seja o nome do Senhor. Jesus já tinha feito grandes coisas, mas ainda eles não compreendiam, louvado seja o nome do Senhor, o propósito de Cristo sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos privilegiados a compreender aquilo que Jesus veio fazer sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de salvação, aleluia, foi isso que Jesus fez. O propósito de Cristo era a salvação da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então saia hoje daqui com posse de vitória, confiando no Senhor, porque é o único que pode fazer. Está com algum problema? E fale com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi louvado que Ele é o nosso amigo, aleluia. É Ele que nos consola, é Ele que nos entende. Louvado seja o nome do Senhor. Então desabafa com Ele, louvado seja o nome do Senhor, e continue confiando. Não deixe que as tempestades, que os ventos, ao contrário, aleluia, que o medo, aleluia, te paralise, nos paralise. Louvado seja o nome do Senhor, porque aleluia, Jesus, Ele quer fazer, aleluia, nas nossas vidas uma coisa nova, porque é assim que diz a palavra do Senhor, que Ele tem coisa nova para o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então deposite a sua confiança no Senhor. Não repare nas lutas. As lutas, enquanto nós estivermos aqui, vai acontecer. Vai acontecer. Eu estava aí essas semanas aí, só pela graça do grande, mas estou dando glória a Deus, aleluia. Sem luta não tem vitória. Então, saímos de uma luta, vai entrar outra, e a gente vai dando glória a Deus e depositando a nossa confiança naquele que nos chamou. Porque quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos escolheu foi o Senhor. Aleluia. Cada um de nós que estamos aqui hoje, foi o próprio Jesus que nos apontou e falou: eu quero esse, eu quero esse. Mesmo falho. Pedro era falho. Aleluia. João era falho. Aleluia. André era falho. Filipe era falho. Todos os discípulos, todos os apóstolos era falho. O único perfeito foi o Senhor. Mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos escolheu e vai nos aperfeiçoando diariamente. Então tome posse de vitória nessa noite e continue confiando no Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.